Você já parou para pensar que a sua mente pode ser a maior mentirosa que você já conheceu? Não no sentido pejorativo, mas no sentido mais literal possível. Ela passa o dia inteiro inventando histórias sobre o futuro, sobre o que as pessoas pensam de você, sobre catástrofes iminentes que estatisticamente têm uma chance ínfima de acontecer. E o mais cruel disso tudo é que o seu corpo reage a essas mentiras como se fossem a mais pura verdade. O coração dispara, o estômago embrulha, os músculos tensionam, o sono desaparece. Você está travando uma batalha campal dentro de si mesmo contra um inimigo que não existe, num campo de batalha que é o seu próprio sistema nervoso. Essa é a realidade crua da ansiedade. Mas existe uma verdade sobre ela que ninguém te conta. Um segredo bem guardado que os estoicos desvendaram há mais de 2000 anos, muito antes de existirem manuais de autoajuda ou frascos de ansiolíticos. A ansiedade, na sua essência mais profunda, é uma projeção mental. Ela é o resultado de um descolamento brutal entre a realidade presente e as ficções que criamos sobre o amanhã. E se eu te dissesse que a filosofia estoica, com a sua sabedoria milenar, possui as chaves para desmontar essa máquina de projeções e te trazer de volta para o único lugar onde a vida realmente acontece, o agora? Prepare-se para uma jornada que vai reconfigurar a maneira como você enxerga a sua própria mente, porque o que você está prestes a ver não é apenas um vídeo, é um antídoto contra o sofrimento imaginário. Vamos começar com uma pergunta simples e devastadora. De onde vem a ansiedade? Se você pudesse apontar o dedo para a origem desse aperto no peito, para onde você apontaria? A resposta, segundo os estoicos, é surpreendente e libertadora. A ansiedade não vem dos eventos, mas sim da opinião que você tem sobre eles. Não é o fato em si que te atormenta, é a história que você conta a si mesmo sobre esse fato. Epicteto, um dos maiores filósofos estoicos, que nasceu escravo e se tornou um mestre da liberdade interior, sintetizou isso de forma inesquecível. As pessoas não se perturbam pelas coisas que acontecem, mas pelas opiniões que formulam sobre essas coisas. Pare para refletir sobre o poder dessa frase. Um mesmo evento, digamos, uma demissão, pode destruir uma pessoa completamente e servir como o maior empurrão para o sucesso de outra. O evento é o mesmo. O que muda é a interpretação, o juízo de valor, a projeção mental sobre o que aquilo significa. A ansiedade, portanto, não é um monstro externo que te ataca. É um filme de terror de baixo orçamento que você mesmo produz, dirige e estrela, usando as suas inseguranças como roteiro. E aqui chegamos ao coração da questão, ao mecanismo que os estoicos aperfeiçoaram e que a psicologia cognitiva moderna redescobriu: a dicotomia do controle. Epicteto abre o seu Enchiridion, o seu manual de sabedoria prática, com uma frase que deveria ser tatuada na mente de toda pessoa que sofre de ansiedade. De tudo o que existe, algumas coisas dependem de nós, outras não dependem de nós. Parece óbvio, não é? Mas se é tão óbvio, por que passamos a vida inteira nos desgastando com coisas que não podemos controlar? Por que perdemos noites de sono com a opinião alheia, com as flutuações da economia, com o clima, com o passado que já foi e com o futuro que ainda não chegou? A resposta é simples, porque fomos treinados para isso. A sociedade, a cultura, a publicidade, todos nos empurram para a ilusão de que devemos controlar tudo. Mas o estoicismo chega com um balde de água fria e te pergunta: o que realmente está sob o seu controle? A resposta é surpreendentemente curta. Seus pensamentos, suas escolhas, seus julgamentos, suas ações e suas reações internas. Só. O resto é território do não meu controle. Pense na ansiedade como uma projeção mental. Toda vez que você se sente ansioso, faça o exercício de rastrear a origem.
Você vai descobrir que está, invariavelmente, tentando controlar algo que não está na sua alçada. Você está no presente, mas a sua mente foi sequestrada por um cenário futuro. Você está tentando prever, garantir, assegurar um resultado que depende de 1000 variáveis externas. O arqueiro estoico é a metáfora perfeita para isso. Ele faz tudo o que está ao seu alcance para mirar bem, puxar a corda com força, soltar no momento certo. Mas, a partir do instante em que a flecha deixa o arco, o resultado foge ao seu controle. Um vento pode desviar a trajetória, o alvo pode se mover, uma distração pode acontecer. O sábio estoico não se desespera com o acerto ou erro da flecha. Ele se contenta em ter feito o seu melhor. Ele dorme tranquilo, sabendo que executou a sua parte com excelência. O ansioso, por outro lado, quer controlar o vento. Ele quer ter certeza de que a flecha vai acertar o centro do alvo. E essa ânsia pela certeza é o que o enlouquece. Essa necessidade de controle sobre o incontrolável é a fábrica de projeções mentais. A sua mente, numa tentativa equivocada de te proteger, tenta prever todos os cenários possíveis para que você não seja pego de surpresa. Ela cria filmes mentais onde você é demitido, traído, humilhado, doente ou fracassado. Ela faz isso achando que está te ajudando a se preparar, mas ela não entende que o preço desse ensaio é a sua paz no presente. Você sofre agora por algo que pode nunca acontecer. Como bem disse Sêneca, outro gigante estoico, somos mais frequentemente afligidos pela imaginação do que pela realidade. Quantas vezes você não sofreu antecipadamente por uma conversa difícil e quando ela aconteceu, foi tranquila? Quantas vezes você não perdeu o sono imaginando o pior num exame médico e o resultado veio normal? Você passou dias, talvez semanas, vivendo num inferno particular que não existia fora da sua cabeça. Esse é o roubo silencioso da ansiedade. O roubo do seu tempo presente, o único tempo que você realmente tem. Agora, vamos mergulhar na ferramenta estoica mais poderosa para combater essa máquina de projeções, o princípio do assentimento ou da aquiescência. Os estoicos ensinavam que antes de um pensamento se transformar em emoção e ação, existe uma fração de segundo, uma brecha onde podemos escolher se vamos ou não concordar com ele. Zenão de Cítio, o fundador do estoicismo, usava uma metáfora com as mãos para explicar isso. Primeiro, a mão aberta representa a impressão, o pensamento que chega, como por exemplo, vou ser demitido. Depois, os dedos se curvam ligeiramente, representando o assentimento, o momento em que a mente diz sim, isso é verdade. Por fim, a mão se fecha num punho, representando a compreensão, a emoção já instalada e a ação iminente. O ponto crucial é que, entre a mão aberta e o punho cerrado, existe um espaço, e nesse espaço mora a sua liberdade. O ansioso, por hábito, fecha o punho instantaneamente. O pensamento, ninguém gosta de mim, surge e ele já assente, já compra a ideia, já começa a sentir a dor da rejeição. Mas o estoico treinado aprende a pausar. Ele olha para o pensamento e diz: olá, pensamento de que ninguém gosta de mim. Eu vejo você, mas você é um fato ou apenas mais uma projeção mental? Ele não precisa acreditar em tudo o que pensa. Ele pode simplesmente observar o pensamento como quem observa uma nuvem passar no céu, sem se identificar com ela, sem se fundir com ela. Essa técnica, que os estoicos chamavam de distanciamento cognitivo, é hoje a base da terapia cognitivo-comportamental, uma das abordagens psicológicas mais eficazes para o tratamento da ansiedade. Os estoicos já sabiam, há mais de 2000 anos, que a origem do sofrimento não está nos eventos, mas no juízo que fazemos deles e que podemos escolher suspender esse juízo. Vamos aprofundar essa questão com um exemplo clássico da ansiedade: a preocupação com a opinião alheia.
Quantas horas da sua vida você já gastou imaginando o que os outros pensam de você? Quantas roupas deixou de usar? Quantas opiniões deixou de dar? Quantos sonhos deixou de perseguir com medo do julgamento? Segundo a dicotomia do controle, a opinião dos outros é o exemplo perfeito de algo que não está sob o seu controle. Você pode ser a pessoa mais gentil do mundo e ainda assim haverá quem te ache arrogante. Você pode dar o seu melhor no trabalho e ainda assim haverá quem critique. A opinião alheia depende do gosto, do humor, da história de vida e das projeções da outra pessoa. Não depende de você. Então, por que você entrega as chaves da sua felicidade para algo que não controla? O estoicismo te convida a fazer uma inversão radical. Em vez de buscar ser amado, busque ser amável. Em vez de buscar aprovação, busque ser uma pessoa de caráter. O resultado, ser amado e ser aprovado, foge ao seu controle, mas a intenção e a ação, ser amável e ter caráter, estão inteiramente nas suas mãos. Essa simples mudança de foco tira um peso imenso das costas. Você deixa de viver em função de um resultado externo e passa a viver em função da sua própria excelência interior. E é aqui que entra um conceito estoico fundamental, a ataraxia, ou a tranquilidade da alma. Esse é o estado de serenidade imperturbável que os estoicos buscavam. Não é uma apatia insensível, como muitos pensam erroneamente. Pelo contrário, é uma paz profunda que vem da certeza de que, não importa o que aconteça lá fora, aqui dentro a sua fortaleza está intacta. Marco Aurélio, o imperador filósofo, chamava isso de cidadela interior. Ele dizia: você tem poder sobre a sua mente, não sobre os eventos externos. Perceba isso e encontrará a força. A ansiedade, como projeção mental, só consegue te dominar porque você abre as portas dessa cidadela. Você permite que os fantasmas do futuro entrem e saiam batendo portas. Mas se você fortalece as suas muralhas, se você aprende a distinguir o que é seu e o que é do mundo, esses fantasmas perdem o poder. Eles podem até rondar do lado de fora, uivar ao vento, mas não conseguem mais te ferir. Uma das práticas estoicas mais poderosas para lidar com a ansiedade e as projeções mentais é algo chamado visualização negativa ou premeditação dos males. Pode parecer contraditório. Para combater a ansiedade, os estoicos sugerem que imaginemos cenários catastróficos. Sim, mas com uma diferença fundamental. Enquanto a ansiedade projeta o futuro de forma passiva e aterrorizante, a visualização negativa é um exercício ativo e racional. A ideia não é sofrer por antecipação, mas sim se preparar mentalmente para a possibilidade da adversidade, de forma a reduzir o seu impacto quando e se ela acontecer. Os estoicos acreditavam que grande parte do nosso sofrimento vem do choque com a realidade, da expectativa frustrada. Se você já imaginou a possibilidade de perder o emprego, quando isso acontecer, o baque será menor. Você já processou aquela possibilidade. Você já lembrou a si mesmo de que a sua capacidade de recomeçar não depende do seu emprego. A visualização negativa, bem praticada, não gera ansiedade, gera resiliência e gratidão pelo que se tem no presente. Sêneca, por exemplo, aconselhava seu amigo Lucílio a praticar a pobreza voluntária de vez em quando. Viver alguns dias com o mínimo, com a comida mais simples, a roupa mais modesta, e dizer a si mesmo: então era disso que eu tinha medo? Esse exercício tem um efeito libertador. Ele nos mostra que a nossa zona de conforto é muito maior do que imaginamos. Ele nos mostra que a maioria das coisas que tememos não são intrinsecamente terríveis. Nós é que as tornamos terríveis com as nossas projeções. Perder o celular não é o fim do mundo, é apenas um inconveniente. Passar por uma cirurgia não é o fim da vida. É um momento difícil que será superado.
A visualização negativa nos ajuda a dessensibilizar a nossa mente para os medos, mostrando que, mesmo no pior cenário, a vida continua e nós continuamos capazes de lidar com ela. Outra prática estoica fundamental para combater a ansiedade de projeção é o que Marco Aurélio chamava de a visão do alto ou visão cósmica. Quando estamos ansiosos, os nossos problemas assumem proporções gigantescas. Eles ocupam todo o campo visual da nossa mente. É como se aquela preocupação fosse o centro do universo. A visão do alto é o antídoto para essa miopia existencial. Trata-se de exercitar a capacidade de ampliar a perspectiva, de se ver como parte de um todo imenso e indiferente. Imagine você, com a sua ansiedade, visto de uma janela de um prédio, depois visto de um avião, depois visto do espaço. Daí de cima, o seu problema específico, aquela conta para pagar, aquela discussão, aquele medo, parece o que realmente é, um pontinho minúsculo na imensidão do tempo e do espaço. Os estoicos não faziam isso para diminuir a importância dos seus sentimentos, mas sim para colocá-los em perspectiva. Lembrar-se de que o universo é vasto e antigo e que a sua vida é um sopro ajuda a relativizar a importância das coisas que te afligem. Isso não é niilismo, é libertação. É perceber que você não precisa carregar o peso do mundo nos ombros. Você só precisa viver a sua vida da melhor forma possível, um dia de cada vez. A ansiedade, vista sob a ótica estoica, também está profundamente ligada a um desalinhamento com a natureza e com o fluxo da vida. Os estoicos acreditavam que viver de acordo com a natureza é viver de acordo com a razão, e que a razão nos mostra que a impermanência é a regra. Tudo muda, tudo passa, tudo se transforma. Lutar contra essa realidade é como tentar parar o rio com as mãos. A ansiedade é, em grande parte, uma recusa em aceitar essa impermanência. Queremos que as coisas boas durem para sempre e que as ruins nunca aconteçam, mas essa não é a natureza da vida. Aceitar a impermanência não é se tornar pessimista, é se tornar realista. É saber que a saúde pode falhar, que o amor pode arrefecer, que os amigos podem ir embora e ainda assim escolher viver plenamente, sabendo que cada momento é precioso exatamente porque é finito. Quando você para de exigir que a vida seja permanente, a ansiedade sobre a perda futura perde a sua força. Você aprende a desfrutar do que tem hoje, sem estragar esse prazer com o medo de perdê-lo amanhã. Agora, vamos abordar um ponto que muitos críticos do estoicismo levantam. Mas então, devo me tornar um robô sem emoções? A resposta é um sonoro não. O objetivo do estoicismo não é a supressão das emoções, mas o seu domínio. Os estoicos distinguiam entre as emoções saudáveis, como a alegria, o amor, a cautela racional, e as paixões destrutivas, como a ansiedade, a raiva, o medo paralisante. A ansiedade entra na segunda categoria porque é um excesso, um descontrole. Ela é a imaginação fugindo ao controle da razão. O que o estoicismo propõe é que você use a razão para podar esses excessos, para trazer a mente de volta ao equilíbrio. Não se trata de não sentir medo, trata-se de não ser dominado por ele. Não se trata de não sentir tristeza, trata-se de não se afogar nela. É sobre recuperar o leme do navio da sua mente, em vez de ser jogado para um lado e para o outro pelas ondas das projeções mentais. E como fazemos isso no dia a dia, na prática? A resposta estoica é através do exame de consciência diário. Marco Aurélio escrevia as suas meditações como uma forma de autoexame, de lembrar a si mesmo dos princípios que deveriam guiar a sua vida. Você pode fazer o mesmo. No final do dia, reserve alguns minutos para revisar. Onde a ansiedade me dominou hoje? Em que momento eu projetei um cenário catastrófico? Sobre o que eu estava tentando controlar que não me pertencia? Ao fazer essa análise, você começa a identificar padrões.
Talvez você perceba que a ansiedade ataca sempre antes de reuniões importantes, ou quando você não recebe resposta imediata no WhatsApp. Ao identificar o gatilho, você pode aplicar a dicotomia do controle de forma cirúrgica. Na reunião, você controla a sua preparação, mas não o resultado. No WhatsApp, você controla a sua mensagem, mas não a resposta do outro. Essa prática diária, esse check-in emocional, é o que transforma a filosofia abstrata em sabedoria vivida. Outra ferramenta prática é o que os estoicos chamavam de a disciplina do desejo ou a disciplina do assentimento. Trata-se de treinar a mente para desejar apenas o que está ao seu alcance. Se você deseja ser aprovado num concurso, o seu desejo está depositado num resultado incerto. Se em vez disso, você deseja estudar com afinco e dar o seu melhor, o seu desejo está numa ação controlável. A ansiedade surge quando o que você deseja, o resultado, não está sob o seu controle. A solução estoica não é deixar de desejar, mas sim redirecionar o desejo. Passe a desejar o processo, não o prêmio. Passe a desejar a sua excelência, não o reconhecimento. Passe a desejar a sua integridade, não a aprovação alheia. Isso não significa que você não vai ficar feliz se for aprovado, ou se for reconhecido, ou se for amado. Claro que vai, mas a sua paz de espírito não estará refém desses acontecimentos. Você estará plantado em terreno firme. Vamos falar também sobre o papel da ação. A ansiedade é paralisante. Ela te mantém num estado de ruminação infinita, onde você pensa, mas não age. O estoicismo é uma filosofia de ação. Ele nos lembra que não basta pensar corretamente, é preciso agir corretamente. Se você está ansioso com uma dívida, não adianta apenas projetar cenários de falência. Sente, pegue um papel e lápis e elabore um plano. Quanto posso pagar? Onde posso cortar gastos? Posso negociar? Ação concreta é o antídoto para a ansiedade abstrata. Enquanto a mente está no futuro, as mãos precisam trabalhar no presente. Ação te ancora no agora. Ação te lembra que você tem agência, que você pode fazer alguma coisa, mesmo que seja um pequeno passo. E essa sensação de agência, de controle sobre aquilo que é controlável, é profundamente calmante para o sistema nervoso. É crucial entender também que o estoicismo não é uma filosofia de otimismo barato ou de pensamento positivo. Muito pelo contrário, os estoicos eram realistas. Eles não diziam tudo vai ficar bem. Eles diziam, aconteça o que acontecer, você pode lidar com isso. Essa é uma diferença abissal. O pensamento positivo muitas vezes nos prepara para a frustração, porque quando as coisas dão errado, e elas dão, a queda é maior. O realismo estoico, por outro lado, nos fortalece. Ele nos lembra da nossa capacidade de resiliência, da nossa força interior. Ele nos convida a acolher a adversidade como uma oportunidade para exercitar a virtude, para mostrar a nós mesmos do que somos feitos. Neste momento, você pode passar sem isso? Então está tudo bem. Se não pode passar, então reclame. Essa é uma forma grosseira de resumir, mas que capta a essência. Ou a adversidade é superável, e então não há motivo para pânico. Ou é insuperável, e então o pânico também não vai ajudar. A ansiedade, como projeção mental, é também uma forma de arrogância. Pode parecer estranho, mas pense comigo. Quando você se preocupa excessivamente com o futuro, você está, de certa forma, presumindo que sabe o que vai acontecer. Você está projetando um cenário e acreditando nele como se fosse verdade. É uma pretensão absurda, porque o futuro é, por definição, desconhecido. A humildade estoica consiste em reconhecer que não sabemos o que o amanhã nos reserva e que está tudo bem. A única coisa que sabemos é que, seja o que for, podemos enfrentar com razão, coragem, justiça e temperança.
as 4 virtudes cardeais do estoicismo: a sabedoria para discernir o que fazer, a coragem para fazer, a justiça para agir com retidão e a temperança para agir com equilíbrio. Essas são as suas ferramentas. Com elas na mão, o futuro perde o poder de te aterrorizar. Outro ensinamento estoico precioso para a ansiedade é a ideia de que devemos viver o presente de forma plena, sem nos apegarmos ao passado ou nos projetarmos no futuro. Marco Aurélio escreveu: "A maioria do que dizemos e fazemos não é necessário. Se você eliminar isso, terá mais tempo e mais tranquilidade." A ansiedade é, em grande parte, pensamento desnecessário. É divagação mental inútil. É o cérebro gastando energia com coisas que não importam. Ao treinar a mente para se concentrar no que é necessário, no que está diante de você agora, você corta o combustível da ansiedade. Quando você está comendo, coma. Quando está trabalhando, trabalhe. Quando está com quem ama, esteja presente. Essa prática de atenção plena, que os estoicos já praticavam séculos antes de o mindfulness virar moda, é uma forma poderosa de interromper o fluxo de projeções mentais e trazer a mente de volta para casa. E aqui, chegamos ao clímax desta reflexão. A verdade sobre a ansiedade que ninguém te conta é que ela é, no fundo, uma forma de esquecimento. Você se esquece de quem você realmente é. Você se esquece da sua fortaleza interior. Você se esquece de que já passou por tantas coisas difíceis e está aqui, vivo. Você se esquece de que o poder de escolher a sua resposta está sempre com você. Você se esquece de que a maioria das coisas que teme são apenas histórias. O estoicismo é, antes de tudo, uma filosofia da memória. Ele te ajuda a lembrar que você tem o controle da sua mente, a lembrar que os externos são indiferentes, a lembrar que a virtude é o único bem verdadeiro, a lembrar que a morte não é para ser temida, mas sim lembrada como forma de valorizar a vida. Quando você se lembra dessas verdades fundamentais, a ansiedade se dissipa como neblina ao sol. Não estou dizendo que é fácil. Não estou dizendo que com um estalar de dedos você vai deixar de ser ansioso. O estoicismo é uma prática, um treino diário, um ginásio para a alma. É como fortalecer um músculo. No começo, dói, é difícil, você falha muitas vezes. Mas com a prática consistente, o músculo cresce e o que antes era impossível se torna natural. Cada vez que você pega um pensamento ansioso e aplica a dicotomia do controle, você fortalece o seu músculo estoico. Cada vez que você opta por não assentar num pensamento catastrófico, você está reformulando as vias neurais do seu cérebro. Cada vez que você age no presente em vez de ruminar sobre o futuro, você está construindo uma nova identidade, uma identidade baseada na força e na serenidade, e não no medo e na projeção. Os benefícios dessa prática são imensuráveis. Imagine uma vida onde você não é mais refém das suas preocupações, onde você pode enfrentar uma reunião difícil sem suar frio, onde você pode esperar um resultado de exame sem passar mal, onde você pode amar sem o medo paralisante da perda, onde você pode viver o presente sem a sombra do futuro. Essa vida é possível. Ela não é uma utopia. Ela é o resultado natural de uma mente treinada nos princípios estoicos. Ela é a recompensa para quem tem coragem de encarar a verdade sobre a ansiedade e sobre si mesmo. Ao longo deste vídeo, percorremos um caminho que começou na constatação de que a ansiedade é uma projeção mental e chegou às ferramentas estoicas para desmontá-la. Falamos sobre a dicotomia do controle de Epicteto, a cidadela interior de Marco Aurélio, a visualização negativa de Sêneca, o princípio do assentimento de Zenão. Vimos que a ansiedade não vem dos eventos, mas das opiniões que temos sobre eles. Vimos que a maior parte do que tememos está fora do nosso controle.
Vimos que podemos escolher não acreditar em todos os nossos pensamentos. Vimos que a ação no presente é o antídoto para a ruminação sobre o futuro. Vimos que a aceitação da impermanência nos liberta do medo da perda. E vimos que a tranquilidade não é a ausência de problemas, mas a presença da sabedoria para lidar com eles. Agora, a palavra final não é minha, é sua. Todo esse conhecimento, toda essa sabedoria milenar, de nada valerá se não for colocada em prática. O estoicismo não é uma filosofia para se admirar, é uma filosofia para se viver. Por isso, eu preciso fazer um pedido a você. E este é o meu chamado para a ação que pode mudar o seu jogo. Primeiro, se você ainda não é inscrito neste canal ou não segue este trabalho, eu te convido a se inscrever agora. Ative o sininho, porque este é um espaço que se propõe a fazer exatamente o que fizemos aqui hoje. Trazer sabedoria profunda, reflexão verdadeira e ferramentas práticas para você navegar nesse mundo louco com mais equilíbrio e clareza. Não deixe para depois. Clique agora e faça parte desta comunidade que busca viver com mais consciência. Segundo, deixa aqui nos comentários a sua resposta a esta pergunta. Qual ensinamento estoico tocou você mais profundamente? Foi a dicotomia do controle? Foi a ideia de que você não precisa acreditar em todos os seus pensamentos? Foi a prática da visualização negativa? Compartilhe. Ao verbalizar, você fixa o aprendizado. E mais, você ajuda outras pessoas que estão lendo os comentários a encontrarem a chave que pode abrir a porta da liberdade para elas. Vamos construir um fórum de sabedoria prática aqui nos comentários. Sua experiência pode ser a luz no fim do túnel para alguém. E terceiro, se este vídeo fez diferença para você, se ele te ajudou a enxergar a ansiedade com novos olhos, dá aquele like. O like é o combustível. É a forma de dizer ao algoritmo que esse conteúdo importa, que ele precisa chegar a mais pessoas. Compartilhe este vídeo com um amigo que você sabe que vive angustiado com o futuro. Compartilhe com alguém que precisa ouvir que existe um caminho, que a paz é possível, que a filosofia não é um passatempo de eruditos, mas uma ferramenta de sobrevivência emocional. Lembre-se, a ansiedade pode ser uma projeção mental, mas a sua capacidade de lidar com ela é real. O futuro é uma névoa, mas o presente é sólido. A opinião alheia é incontrolável, mas o seu caráter não. O externo pode abalar, mas a sua cidadela interior pode permanecer inabalada. Você não é vítima dos seus pensamentos. Você é o governante da sua mente. E como disse o imperador Marco Aurélio, a felicidade da sua vida depende da qualidade dos seus pensamentos. Portanto, cuide dos seus pensamentos. Fortaleça a sua mente. Pratique o estoicismo. E descubra por si mesmo a liberdade que existe do outro lado do medo. A jornada é longa, mas o primeiro passo é sempre o mais importante, e você acabou de dá-lo.